Bial, a sua experiência no exterior, você também foi treinador onde? Nos Emirados Árabes? Exato. Na época áurea do petróleo lá, eles começaram a levar muitos técnicos de futebol. O Sheik veio levar o Djalma Cavalcante, que era técnico do Flamengo, e aí ele me viu treinando lá nas quadras do Flamengo, batendo uma bola, e era técnico do juvenil e jogava no adulto do Flamengo. E ele me levou para comer lá no Mários, no Leme, e gostou de mim. Aí me levou no hotel ali, naquele hotel que tinha cascata de fogos no Réveillon, e fechamos o negócio. Fiquei 3 anos no Emirados Árabes, uma experiência linda, o Al Khalij Club, e aí conheci muitos jugoslavos, e o basquete jugoslavo é muito legal. Então, consegui ir a Belgrado, a Zagreb, e aquilo me deu um olhar diferente para o basquetebol. Eu mostrei para eles o que o Brasil tinha de bom de basquete, aprendi muito, porque tinham muitos técnicos jugoslavos, egípcios, jordanianos, mas os jugoslavos aqui eram legais. E foram 3 anos, minhas filhas eram muito pequenas e aprenderam bastante, porque ganharam o idioma, o inglês, estudaram numa escola inglesa, e foi uma experiência assim, sensacional. Outro dia eu parei em Dubai para fazer uma escala para a China, e nessa parada encontrei um ex-aluno e me deu um upgrade aí no voo, me botou na classe boa lá, perna esticada, contou as histórias do Al Khalij antigo, muito bom. É, foi um grande aprendizado. Outro lugar que eu trabalhei bastante também, mas não morei, mas dei muitas clínicas e viajei muito para lá, foi para a China. E também é um basquete, mas totalmente de influência americana. É muito bom rodar o mundo. Espanha também, estudei muito na escola espanhola. É bom beber de outras fontes, porque a gente vai ficando, não globalizado, mas vai aprendendo mais do como esse jogo ele é completo e como ele é importante ser encarado com seriedade, como é na Iugoslávia, como era na antiga Iugoslávia, e são nesses países, Sérvia, Croácia, Montenegro Leste e europeu. Bósnia, o leste europeu, e na Espanha e nos Estados Unidos. E eu gostaria que no Brasil ele fosse encarado com essa seriedade que é encarado nesses países que são potentes, Austrália, esses países que estão, China, Alemanha, esses países que estão se desenvolvendo tanto no basquete. Da China, o que você acha fundamental? O que eles têm a nos ensinar no basquetebol? No basquete eles não têm muito a nos ensinar, não, porque eles são muito. Eles não têm essa coragem que eu falo que o basquete precisa. Eles adotaram a escola americana como o carro-chefe, então eles têm muito dinheiro, eles têm muita grana, é uma economia assim, 1,4 milhão de habitantes, mas como o regime é muito duro, os jogadores chegam no final ali, eles vieram para os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, jogaram 6 ou 7 jogos, perderam todos. E com um timaço, com um timaço. Eu acho que o momento que eles introduzirem uma ideia mais europeia no jogo deles, e os jogadores deles começarem a ficar mais. A coragem é tudo no jogo. O jogo de basquete é um jogo como a vida. A vida não perdoa. A vida a gente escorrega, cai, perde, ganha, sofre fracasso, tem sucesso. A gente às vezes está triste, às vezes está um pouquinho mais alegre. Mas o que não pode faltar é coragem para a gente. E o basquete é a mesma coisa. A gente tem que passar por um bloqueio, tem que sair ali, superar obstáculos com os dribles, ter atenção demais para acertar, ser preciso nos arremessos, e não pode faltar coragem, porque é um jogo como eu falava no começo, é um jogo de oponentes, é uma luta, dá no fígado e protege o rosto, e não pode ser batido. Então, enquanto não se encarar dessa forma, com muita coragem e com muita seriedade a forma de treinar, os caras lá na Croácia, em Zagreb, tem vezes que ficam 5, 6 horas fazendo uma mecânica de arremesso e o técnico não aguento. E aí, se o cara vai andando para o final da fila,
como é que é? E aqui o cara vai para o final da fila. Pô, eu não aguento. Eu, quando vou trabalhar, o meu ritmo é mais para Iugoslávia, mais para Espanha do que para o brasileirinho. Não dá para. Então, quem trabalha com a gente já sabe que o estilo é esse. Tá? Não é ser ditador. E o chinês, não. O chinês é muito robótico. E o basquete precisa ser jogado acima dos ombros, acima do pescoço. E o chinês fica só naquela. O americano faz assim, eu vou fazer assim. Não é assim. O basquete tem que ser jogado com. Aonde que a gente evolui? Na mente, né? A mente evolui, aí você fica forte que nem você é, porque você sabe que precisava ser forte para ter uma vida longeva, para poder pilotar aqueles aviões e tal, para ter o espírito ficar mais evoluído. Afinal, a nossa alma, o nosso autoconhecimento faz com que a nossa alma evolua. E o jogo de basquete é isso. Você, quanto mais treinar e praticar, melhor você fica na prática do jogo e com mais entendimento do tirocínio, ficar mais entendedor do jogo. Não adianta jogar, você tem que entender o jogo. Isso é o mais importante. Uns 2 ou 3 anos atrás, minha mulher e eu tivemos a oportunidade de estar em Los Angeles e ir ao Staples Center assistir Eita, a um ferro. jogo do Los Angeles Lakers contra o Utah Jazz. Acho que a gente deu um azar para o Lakers, os Lakers perderam. Mas o que me impressionou foram 2 coisas. Uma, a questão econômica. Como é que eles sabem explorar aquele evento? São dezenas de bares, de restaurantes, pessoas servindo. A gente comprou um ingresso tipo VIP, vinha um garçom para servir a gente. A outra coisa era o espetáculo. O espetáculo não parava, porque quando havia um intervalo no jogo, ou entravam as dançarinas, ou de repente a câmera percorria a plateia com uma música tocando e as pessoas da plateia começavam a dançar. Não parava, você tinha um espetáculo contínuo. Isso você acha importante? É fundamental. A câmara do beijo é linda, né? Aquele casal que pega um beijo, né? Aqueles foguetes que jogam camisetas, né? Aquelas crianças que eles botam no intervalo, com 5, 6 anos, jogando basquete, sem fazer o bolinho, né? Todo mundo correndo nas direções certas. É um entretenimento desde que você sai de casa. Você chega no estacionamento, pô, já tem a vaga tudo espaçoso, pô, você não enfrenta a fila, você sobe para o seu andar, você vai de escada rolante. Porra, terminou, se o jogo é à noite, tem uma boate para você ir, tem um bom restaurante, tem um restaurante médio, tem o famoso cheeseburger, tem a pizza, tem todo o tipo de divertimento que você queira. E é isso que nós temos que ter nos jogos de basquete do Brasil. Né? No basquete cearense, a gente tem o nosso animador, tem o nosso Dom Filó lá, tocando o som, não é o Dom Filó, mas é o irmão do Preto Zezé, esqueci o nome dele agora, o que era presidente da CUFA, o que faz um DJ maravilhoso. O DJ Doido, que faz o som lá do basquete cearense. Então, a gente tem a vontade de aproximar o nosso torcedor, o sócio-torcedor do Carcará, do sentimento, da sensação, das emoções do basquete americano. Por quê? Porque não é só um jogo, é muito mais do que um jogo. Né? É a alegria e o divertimento de você poder se entreter e ter felicidade naquele tempo. Ganhou o jogo ou perdeu é o de menos, porque o visitante... E lá são 30 franquias, e todas elas são administradas por um grupo, por um pool de é muita grana envolvida e é muito bem gerida essa grana. Você me falou do Filó, e que aí nos leva para a LUB. Você foi o head coach da LUB, da Liga Urbana de Basquete. Em primeiro lugar, Com muita honra. E o que é head coach? O head coach é o mentor, né? É aquele que elabora as situações de treinamento, de como os jogadores devem se conduzir, se comportar, e que planejamento vai ter aquela equipe, quais são as estratégias e táticas que vão ser adotadas. E aí, essa é a fundação, é a função de um head coach, né?
e eu exerço essa função agora num time de alto rendimento, mas a LUB era um time de fomento, de educação para aqueles meninos, de oportunidade para eles poderem executar um malabarismo que era de uma ludicidade incrível, o streetball, que a gente passou a chamar de basquete de rua, portuguesando, a gente conseguiu dar oportunidade a eles fazerem vários eventos onde cativaram milhares e milhares de crianças a entender e gostar do jogo. E faziam do jogo uma brincadeira. E quando tinha que jogar sério, também jogávamos sérios. Então a gente tinha a regra adaptada para o jogo lúdico, onde um brincava e deixava o outro brincar, e aí fazíamos 1 contra 1, o 2 contra 2, e o 3 contra 3 poderia ser lúdico, dentro de uma diversão, todo mundo brincava, deixava um brincar, deixava outro brincar, faz a cesta, não faz, tirava a camisa, botava a camisa, ia interagir com o público, e o 3 contra 3 valendo. Esse 3 contra 3 valendo se tornou um esporte olímpico anos depois. Agora, o 3 contra 3, como se chama, é o esporte que vai estrear no Japão, junto com o skate, o surf. Então, é bacana a gente ter estado lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000, começando uma história de uma modalidade que se tornou olímpica. E mais do que isso, de a gente ter direcionado o caminho de muitos meninos, de muitos deles que foram selecionados e que hoje têm uma vida, uma cidadania bacana, que tem um amor pelo basquetebol, seguiram. Tem o Luan, que seguiu na Nike, tem o Leandro, que seguiu no 3 contra 3, tem o Ivo, que é um engenheiro de telecomunicações no país dele, lá consideradíssimo, lá. Tem o Paçoca, que segue trabalhando ações com a habilidade e a alegria dele dentro do próprio basquete de rua. Quer dizer, muita alegria. O Carlinhos foi ao Mundial Militar comigo como sargento da Aeronáutica, o Carlinhos Show, e outros que estão por aí, e tiveram uma ferramenta de educação, uma ferramenta dentro do esporte, graças ao seu Dom Filó, graças ao seu Asfilófio Oliveira Filho, que é um visionário e que teve essa e me convidou para poder trabalhar com esses meninos, que foi um momento muito legal na minha vida. Esporte como instrumento de ação social, como forma exatamente de criar esse sentimento de solidariedade, de possibilidade de crescimento. Eu posso também. E você tem uma contribuição fundamental. E você fez é considerado um dos elaboradores das normas do streetball. A gente pensou e normatizou aquelas regras do basquete de rua, do streetball. O mais importante é o que você falou, é um projeto social, não era um projeto de competição. Tem o esporte deliberativo, tem o esporte social, tem o esporte formativo e o esporte de rendimento. O nosso era um projeto exímio dentro da concepção do social, para fazer dali eles arrancarem para a cidadania, para outros campos de trabalho, e até para serem jogadores profissionais de basquete. Foi o caso do Discreto, o Leandro Lima, que saiu de uma área, de uma favela lá em cima da Rocinha, para Palma de Maiorca, jogar os maiores campeonatos do mundo de 3x3, 3x3, não é 3 contra 3, 3x3 que se chama no mundo. Então, muita alegria para o Filó, para mim, a gente vê essa turma bem encaminhada, a maioria deles. E onde é que entra aí? Você falou do Ceará, da experiência do Ceará, mas no streetball existe uma presença muito grande da música também, né, do hip hop. Eu me lembro desses jogos lá da LUB em Nova York, que havia lá um MC. Ele transmitia as partidas, mas ao mesmo tempo nos intervalos ele mandava uma mensagem, ele tocava uma música, era algo muito interessante. O que chama atenção é que a cultura urbana se envolve como um todo, né? Tem o trabalho em equipe, né, que se cria entre os atletas, entre os líderes, né? No caso, em Nova York eu não fui, mas estava o Marquinhos, estava o Almir, comandando aquele grupo de alunos que faziam a corrente do bem, mas tinha a música, o rap, né? A dança, tinha o grafite, né?
o grafite embelezando os muros da cidade, né? E tinha a união de todos em volta do basquetebol, da música, da cultura urbana. Quer dizer, esses problemas de discriminação, de preconceitos, da grande desigualdade que existe no mundo, morria ali no esporte, quando todos estavam de calção, de camiseta, ouvindo uma boa música, desenhando, curtindo, assistindo e participando juntos em busca da paz. Não vale quem ganha, vale a paz, a busca pela paz. E isso a gente conseguia naqueles eventos. Biel, muito obrigado. Muito obrigado pela sua entrevista, pela riqueza que você trouxe para nós sobre o esporte social, a forma como isso contribui para a evolução de pessoas, para a evolução de sociedades, inclusive, no âmbito maior. Eu agradeço pela sua presença, espero poder conversar com você outras vezes e aprender mais com essa sua fantástica experiência no basquete, no esporte e na área social. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Não sejamos solitários, sejamos solidários. Esse é o recado. Beijo em vocês. Eu amo vocês.